Eu vou dar para você o prazo que o terror da vida do Bolsonaro vai começar. Janeiro de 2023. É porque ele perde o mandato. Não só, é porque em janeiro de 2023 que a investigação sobre as rachadinhas no gabinete do Carluccio vão ser encerradas. E você sabe muito bem que se a rachadinha no gabinete do Carluccio for identificada, a família toda vai ruir. Deve ser por isso que o Bolsonaro tá com prisão de ventre, dentadura batendo, sudorese e queda de cabelo. Ele tá com medo. Você acha que o Bolsonaro tá com medo dessa investigação do Carluccio? Você acha que o Carluccio vai ser condenado? Deixa o like se você quer que o filho do meio de Bolsonaro seja condenado e, claro, se inscreva no canal. Essa informação ela é muito importante, porque essa investigação a respeito do Carluccio e das rachadinhas no gabinete dele já estão rolando há muito tempo. Essa investigação começou lá em 2019. Olha só quanto tempo que nós temos dessa investigação no gabinete do Carluccio. E ela tem previsão para ser encerrada agora em janeiro de 2023. Por que tanto tempo? Você deve estar se perguntando. Porque o fluxo de dinheiro no gabinete do Carlos foi muito intenso. Ele é vereador do Rio de Janeiro desde os anos 2000, então muitas pessoas passaram pelo gabinete do Carlos Bolsonaro ao longo de todo esse tempo. Ele já é um vereador muito antigo. E o Ministério Público, ele identificou em alguns funcionários operações assim muito esquisitas, com saques do salário total ou pelo menos parcial, mais de uma grande quantidade do salário. O saque em dinheiro da totalidade do salário, ou pelo menos uma grande quantidade, é um indício da prática das rachadinhas. Porque o que é a rachadinha? O assessor, ele pega o dinheiro, ele saca o dinheiro e depois, em espécie, repassa para o chefe do gabinete ou ali o vereador, o político que o emprega. Essa é uma prática que também foi mostrada no gabinete do Flávio. Só que as investigações no gabinete do Flávio, elas estão paralisadas porque elas foram para Brasília. Mas o Ministério Público lutou e batalhou para manter as investigações do gabinete do Carluccio no Rio de Janeiro. E as práticas já foram identificadas dos saques do dinheiro. Resta saber para onde o dinheiro foi após o saque. E aí que está a grande complicação. O que nós sabemos é que caso haja uma identificação de esquema de rachadinha no gabinete do Carluccio, vai haver um efeito cascata, pessoal, muito pesado, que vai pegar toda a família Bolsonaro. Vai pegar o Flávio, vai pegar o Bolsonaro, todos eles vão ruir. E por quê? Porque existe um esquema sabido de rodízio de funcionários nos gabinetes dos Bolsonaros. Então o que acontecia? Um assessor, ele era contratado para trabalhar no gabinete do Carluccio e ele realizava a prática de rachadinha. Depois de um certo tempo, esse assessor ele era demitido, pegava o fundo de garantia dele, repassava uma parte desse fundo para o político e depois era realocado no gabinete de um outro integrante da família Bolsonaro, no caso do Jair Bolsonaro, para todo o ciclo recomeçar. Aí trabalhava mais um pouco, pegava, fazia rachadinha, era demitido, pegava o FGTS, dava uma parte e era alocado em um terceiro Bolsonaro. Então havia esse rodízio de funcionários dos gabinetes do Carlos, do Bolsonaro e também do Flávio. Então se você identificar que um desses funcionários que passou pelo rodízio nos gabinetes dos Bolsonaros, se você identificar a rachadinha no gabinete do Carluccio, muito possivelmente ele também fez nos outros gabinetes. Então se o Carluccio for pego, toda a família Bolsonaro também vai cair. Por isso que não importa se a investigação do Flávio está parada. O que importa é que a investigação do Carluccio avançou. E em janeiro saberemos o desfecho. E isso também afeta Michele Bolsonaro, claro. Porque Michele, ela é uma das envolvidas no esquema das rachadinhas. Porque o Fabrício Queiroz, pivô de todo o esquema das rachadinhas em 2018, ele depositou 89 mil reais na poupança de Michele Bolsonaro. E essa operação suspeita nunca foi esclarecida pelo Bolsonaro. Bolsonaro disse que era um empréstimo, mas não apresentou um comprovante, não apresentou absolutamente nada. E se ele tinha destinado o dinheiro para o Fabrício Queiroz, por que o Queiroz depositou na conta da Michele e não na conta dele? E piora a situação porque Michele e Carluccio são brigados. Se Michele for afetada por uma investigação que pega Carluccio, como vai ficar a relação dela com o Bolsonaro? Porque o Carluccio é o filho querido de Bolsonaro. Vai ser muito interessante ver a ruína da família Bolsonaro a partir de janeiro. Então, as
Os medos, os receios de Bolsonaro são justificáveis e vai começar pelo Carluccio. Você acha que vai ser delicioso acompanhar a família Bolsonaro corroendo por dentro? Coloque nos comentários e se inscreva no canal. Aí você fala, mas o esquema das rachadinhas já é conhecido. Já é conhecido e quase praticamente comprovado. Porque nós temos denúncias sobre o esquema e denúncia também sobre esse rodízio. Quem fez a denúncia foram integrantes da família Bolsonaro. A ex-cunhada do Bolsonaro, a Andréia Vale, que é irmã da Ana Cristina Vale, a segunda esposa do Bolsonaro, denunciou o esquema. Falou, tem até reportagem sobre isso no UOL. Ela falou, olha, nós trabalhávamos, nós éramos funcionários dos gabinetes, o meu irmão, que era cunhado do Bolsonaro, o André, ele foi demitido porque ele não estava mais repassando o dinheiro acordado para o Bolsonaro, o articulador do esquema não era o Flávio nem o Carluccio, mas sim o próprio Bolsonaro. Então nós temos todas essas informações, tudo isso que pesa contra o Bolsonaro. Depoimento de familiar, depoimento de funcionário, Fabrício Queiroz, investigação contra o Carlos, tudo isso vai pesar a partir de 2023, quando o gabinete do Carlos cair. E isso tem desdobramentos, pessoal, porque vocês sabem desde o início que o problema do esquema das rachadinhas não era peculato, não era o desvio de recursos públicos do gabinete. Não, nunca foi esse o grande problema, mas sim a relação intrínseca da família Bolsonaro com as milícias do Rio de Janeiro. Porque vocês sabem muito bem que duas contas que eram abastecidas com dinheiro vindo do gabinete do Flávio Bolsonaro, com depósitos do Fabrício Queiroz, elas eram administradas pelo Adriano da Nóbrega, miliciano carioca que perdeu sua vida em 2020. Ele era próximo da família Bolsonaro. E as operações em dinheiro vivo, que indicam lavagem de dinheiro do Flávio Bolsonaro, potencial lavagem de dinheiro do Flávio Bolsonaro, para a compra de imóveis, também podem ter relação com as milícias do Rio de Janeiro, porque alguns imóveis foram comprados em território das milícias. Então isso mostraria uma relação, não somente de crime de colarinho branco, de desvio de verba pública, não, mas uma relação de patrocínio com dinheiro público sendo utilizado para financiamento da milícia do Rio de Janeiro. É uma relação da família Bolsonaro com o crime comum. É algo muito sério. E essa sempre foi a grande questão envolvendo as rachadinhas, porque elas eram a porta e o elo de ligação da família Bolsonaro com o crime organizado do Rio de Janeiro. E o esquema não termina por aí, porque outras situações podem ocorrer, como nós ficamos sabendo com reportagem do UOL, que a família Bolsonaro tem o hábito de comprar imóveis em dinheiro vivo. Ao longo dos últimos 30 anos, Bolsonaro, seus filhos e também parentes compravam imóveis em dinheiro vivo. Essa prática é utilizada para ocultar o rastro do dinheiro. E segundo as informações que foram trazidas para nós da reportagem do UOL, o dinheiro vivo utilizado para a compra de imóveis pode ter sido dinheiro advindo das rachadinhas da família Bolsonaro. Então basta um único fio ser puxado que todo o castelo de Bolsonaro, esse castelo de cartas do Bolsonaro vai ruir. E não importa se esse fio será Flávio, será Carluccio ou será Bolsonaro. Porque existe uma relação intrínseca entre os três gabinetes. Flávio, Carlos e Bolsonaro operavam em um único esquema, ao que tudo indica. Quando Carluccio cair, a família cairá junto.